Esse podcast é para profissionais que buscam mitigar os riscos que impactam a continuidade do negócio. A gente vai falar da BIA. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jason Aranharte Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Rogério Meira. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, bom início de dia pra você, Monize, tá bem? Fez tanto suspense. Eu falo o tempo... Bom pôr do sol, né? Eu falo o tempo que eu quiser, Monize, você tá bem? Eu tô ótima. Boa tarde, Rogério Meira, tudo bem? Você que tá do outro lado do planeta, na Austrália, a gente gravando aqui. Vamos mentir, Rogério, ninguém sabe onde a gente tá. Exato. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom ano. É isso aí, muito bom, Rogério. Você tá bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo ótimo e vocês? Ah, tudo ótimo, cara. Muito bom ter você com a gente aqui. Monize, mais uma vez nós estamos com o Rogério Meira, que ele é praticamente um patrimônio do QualiCast. Ele é o convidado que mais inserções teve nesses episódios. E tem uma lista dos episódios que ele participou. Timeline dele. Conta aí a história do Rogério Meira, baseado em QualiCasts. Como é que foi, Monize? Ele já gravou com a gente 8 podcasts, Jason. O primeiro foi o episódio 35, que ele falou sobre a ISO 13485. O episódio 39, que ele falou da ISO 19011, das auditorias, né? É isso aí. O episódio 41, falando visão geral sobre a ISO 31000, que é de gestão de riscos. A gente falou no episódio 43, qualidade na área de alimentos. 53, auditorias remotas. 77, por que a ISO não foi revisada esse ano? Pessoal brabo. Bravo. O episódio 90, conhecendo a ISO 37000, governança de organizações. O episódio 96, principais práticas de governança à luz da norma ISO 37000. E o Rogério, ele é o criador do Tour Standard, da TSG, ele é palestrante, consultor, conselheiro, CEO e fundador lá da firma dele, que é a TSG, né? Que ele não pode chamar de firma, que lá é uma companhia, não é igual aqui na Forlogic, que é uma firminha. Lá é uma companhia, né? Que forma auditores que transformam as organizações, no qual nós dois somos formados, então você também pode, se a gente conseguiu, você consegue. Vai lá na TSG que o Rogério faz um excelente trabalho. Né, Rogério? É isso aí. E hoje, gravando o 9º podcast dele com a gente, né? Essa é a maior qualidade que você tem, sabia, Rogério? O maior gravador de podcast com a gente aqui no QualiCast. Eu não tenho a menor dúvida, isso eu boto lá no meu currículo, tem um contador, eu vou sempre somando mais um, pode ter certeza. Se quiser colocar númerozinho de norma para esse QualiCast, também pode, né? Que a gente tem a ISO 22317, que ela é apenas sobre BIA. Muito legal. Aí, ó, pra você que achou que não ia ter norma, tem norma na sua cara. Tem norma, você que tá ouvindo a gente. Agora, pronto, Rogério. É isso. O que eu gosto do Rogério é que se a gente vai pedir um sanduíche, ele tem a norma do sanduíche. Você não consegue. Você vai na pizzaria e ele fala qual a norma da massa, entendeu? É difícil. Não à toa, ele é o cara que mais entende de norma que eu conheço. E que a gente chamou para falar de uma coisa que é super importante, né, Rogério? Que a gente conversou muito na época da 31000 lá no início da pandemia, lembra? Quando todo mundo achou que o mundo ia acabar. Para alguns, infelizmente, acabou. Foi um período difícil. A gente teve um momento crítico na sociedade. Várias empresas terminaram nesse momento, outras conseguiram se reerguer. E a gente falou muito sobre isso, né? A gente fez um aulão de auditorias remotas, não sei se você lembra disso. Foi muito legal. Claro. A gente fez um movimento bem bacana na época, né? Rogério, hoje a gente vai falar um pouquinho da BIA, né? Que eu falei do BIA, você falou, é a BIA, pô. Então vamos lá. Quem que é essa moça, Rogério? Bom, eu poderia começar dizendo que nós estamos cercados de mulheres, né? Então tem as normas e agora a gente apareceu com a BIA. A BIA nada mais é do que a sigla, né? De Business Impact Analysis, né? Análise de impacto nos negócios. Na realidade, ela é uma metodologia, uma ferramenta extremamente poderosa. Por quê? Porque a partir dos processos, na realidade a gente está falando de impacto do que nos negócios? É impacto dos processos. Ou seja, como você muito bem colocou desde a abertura, a gente está falando aqui dentro do contexto da continuidade dos negócios. Ou seja, qual o impacto de cada processo nos negócios? O quanto uma interrupção em cada um dos nossos processos pode ser
tolerada pela parte interessada que é afetada por aquele processo. E a partir daí, as organizações conseguem definir os seus planos de contingência, os seus planos de recuperação, etc. Mas esse é um elemento chave, porque é ele exatamente que vai dizer, olha, o meu processo, por exemplo, o faturamento, o impacto é esse. Então, o máximo de interrupção que eu posso ter nesse processo é X horas, ou X minutos, ou Y dias, não importa. Ou seja, a gente está falando então, Rogério, de uma metodologia, né, para conseguir entender o quanto que cada processo, para ser bem brutal no que eu vou dizer, pode parar, pode ficar fora do ar ou pode ter problema, e o quanto que a empresa aguenta com esse processo rompido, né, vamos dizer assim, com esse processo parado. Cara, exatamente. E assim, né, é uma análise que todo mundo deveria ter, mas não é uma análise nem simples de ser feita e nem que ela não é uma análise do dia a dia, né? Exato. Bom, olha só, de fato, e a gente conhece, nós não temos traços culturais que sejam muito voltados à prevenção. Mas, naturalmente, qualquer empresa de qualquer porte, ela poderia fazer, porque assim como eu posso, digamos, sofisticar na metodologia específica que eu vou adotar, eu tenho metodologias que são qualitativas, com workshops, com reuniões com os meus colaboradores e tal, que não são tão complicadas assim. Então, agora, quando a gente está falando, porque existe um crescendo, né? Veja, eu tenho lá os meus processos e eu tenho do outro lado, eu tenho o meu negócio, que é composto por esses processos. Agora, dependendo da interrupção ou dependendo da duração da interrupção, essa é uma saída usual de um processo de análise de impacto de negócio, eu posso dizer, olha, se esse processo X ele ficar, digamos, fora do ar por até 2 horas, o meu impacto aqui é meramente lá, eu tenho que dar um telefonema para o cliente e fica tudo certo. Se ele ficar entre 2 e 4 horas, eu já vou ter, sei lá, um prejuízo econômico de tantos reais. Se ele ultrapassar 4 horas, mas ficar ainda abaixo de 12, eu passo a ter, sei lá, uma multa contratual. Então, volto a dizer, eu posso ter metodologias específicas que sejam mais ou menos sofisticadas, mais ou menos complexas, mas ele é uma excelente ferramenta exatamente para eu conhecer onde é que estão os meus processos que são críticos, até para eu priorizar investimento, aonde que vale a pena eu ter algum backup, se for o caso, ou ter algum contrato de algum plano B ou coisa que eu valha. E você quando traz isso, né, é bom a gente, acho que a gente vai falar disso no decorrer do podcast, mas ele tem uma ligação muito forte com o entendimento da gestão de risco, né, com a análise de risco que a gente tem que fazer para cada processo e para todo negócio, não tem? Perfeito, ela se complementa, né, Jason? Se a gente for olhar o modelo da 22301, que é a de Sistema de Gestão da Continuidade dos Negócios, seguramente ele reside em 2 grandes conceitos extremamente críticos. Um é exatamente a gestão dos riscos e o outro é a análise de impacto dos negócios, ou seja, o quanto cada processo do meu negócio impacta se ele for interrompido. Eu acho interessante, a gente começa a falar, até que você fez essa conexão de gestão de riscos, Jason, porque eu vejo que quando a gente fala puramente de gestão de risco, existe uma dificuldade, primeiro, de elencar o que é risco estratégico mesmo para o negócio. Eu falo assim que às vezes a gente mesmo aqui tem dificuldade para discutir isso. E ele não só isso, mas ele também traz um pouco mais de fato e dado, né, mais acurado para eu elencar esses riscos estratégicos. Não é aquela coisa assim, sentou os sócios e tipo, isso daqui é BO. Muita coisa, eu imagino que acaba se conectando, né? O feeling do dono, do gestor, da alta gestão, ela ainda é bem válida, né? Porque às vezes eles têm mesmo esse olhar que vê o fato e dado e não consegue estratificar. Mas isso tira um pouco aquela mitigação de risco que vem muito do empírico, né? Um ponto que você está trazendo aí, Moniz, é que você falou até que, a gente às vezes até discute aqui, né, o que é, o que não é. É legal que eu acho que a BIA, com uma boa gestão de riscos, colocam a nossa atenção onde ela tem que estar. Por várias vezes em análise crítica vieram discutir risco que você estava em reunião, eu falei, eu não quero discutir esse risco. O cara falou, por que não? Eu falei, porque esse risco não é estratégico. Você tem que tratar esse risco como uma operação, no máximo no tático. Se eu tiver que discutir esse risco, a gente tem um problema aqui.
Porque tá parando o CEO da empresa, porque tinha um risco que na teoria ele não deveria se envolver. Diferente de Jason, eu quero a sua opinião sobre esse risco. Aí beleza. Agora trazer para minha mesa riscos que são táticos, né? Eu não vou trabalhar mais, porque o dia inteiro tendo risco de processo, não é esse o meu trabalho, né? Então sim, é legal, a gente, acho que ajuda, né, Rogério? Quando a gente tem uma boa análise de risco junto com BIA bem construída, a gente consegue colocar a atenção onde ela tem que estar, não consegue? Sim, deixa eu fazer 2 ou 3 comentários aqui. A 31 mil, gestão de riscos, junto com a 22.301, gestão da continuidade dos negócios, eu costumo dizer que elas têm ali aquele efeito eu sou você amanhã, né? Acho que era Vodka Orloff que usava isso aí numa propaganda. Porque, vejam, a gestão de riscos pura, ela vai até o ponto de eu detectar e estabelecer tratamento para os riscos. A continuidade dos negócios, onde a BIA entra, o que ela está preocupada? Ela está preocupada com o seguinte, ok, aquele risco que você identificou lá, que você disse que ele tem a probabilidade X e o impacto Y, ele ocorreu. Então eu tenho o dia seguinte, eu preciso ter o chamado recovery, eu tenho que recuperar minha capacidade de operação. Então, sem sombra de dúvida, a 31 mil com uma 22.301, ou deixando isso de lado, uma gestão de riscos combinada com uma gestão da continuidade dos negócios, isso aqui faz um par consistente que é sensacional. Esse era o comentário primeiro. Uma outra questão muito interessante, em função do que vocês estavam comentando, é o seguinte: quando nós temos a figura de eu analisar os riscos, sempre lembrem que a gente pode, isso seria bastante saudável, usar aquele conceito que eu, particularmente, aqui na TSG, a gente chama de perspectivas. Dependendo da norma, ISO até que você for usar, você vai achar lá categoria, família ou até bibliografia, pode ter outros nomes, mas que são as perspectivas de risco. Então veja, eu posso ter alguns riscos que eles afetam o alcance das minhas estratégias, eu posso ter riscos que afetam apenas, entre aspas, a operação, eu posso ter riscos que podem afetar a satisfação do cliente, riscos que podem afetar o meio ambiente, podem afetar segurança das informações e assim por diante. Então eu tenho diversas perspectivas. Lembrando sempre que um mesmo evento, ele pode ter diferentes impactos dependendo da perspectiva que nós estamos olhando. Agora, vejam que interessante. É bastante usual, meu querido Jason, minha querida Monize e quem está nos escutando, que aquilo que vai para a alta direção, olhem só que interessante, não necessariamente é aquilo de uma ou outra categoria ou perspectiva específica. Mas usualmente o que vai nos mais elevados escalões da organização são aqueles riscos que, se você imaginar uma matriz ou qualquer tipo de cruzamento entre probabilidade e impacto, são aqueles mais elevados, ou seja, aqueles que estão mais próximos do que seria o nosso nível de risco aceitável. Ou seja, a boa prática, o que ela diz? Quanto mais um risco estiver perto do nível de aceitação, independentemente da perspectiva, quem deveria estar olhando isso são os níveis hierárquicos mais elevados, as instâncias mais elevadas, independentemente da perspectiva. E aí eu posso vir baixando, né? A segunda faixinha eu posso dizer, beleza, esses aqui podem ficar, sei lá, com os diretores, com gestores, um nível abaixo pode ficar com o supervisor, etc, etc, etc. Mas isso é uma maneira, Jason, de eu não poluir a mesa, digamos, dos meus diretores, mas eles conseguirem ter atenção com aqueles riscos, porque veja, por que eu estou dizendo isso? Porque os riscos, ou aqueles eventos, né, que estão mais próximos lá do meu apetite ao risco, mais próximos de estourar o meu nível de risco aceitável, e no momento que ele ocorre, ou que ele ultrapassa aquilo ali, pode ser que eu comece a ter problema, sei lá, de imagem, de reputação, e aí nessa hora quem tem que estar olhando, sem sombra de dúvida, eventualmente é o meu conselho ou, na pior das hipóteses, os meus principais executivos. E quando a gente traz esse aspecto, é bem legal que você falou das perspectivas, Rogério, né? A gente fala de risco estratégico, risco financeiro. Quando a gente fala do que é estratégico, eu considero os riscos que eles realmente estão ultrapassando o meu apetite, como os riscos estratégicos, né? Porque são aqueles que me tiram da minha capacidade de continuar operando onde eu tenho que estar, né? Então é esse o ponto. Eu falo, ó, se tem algum... E vai ter risco, né, cara? Putz, ó, aconteceu tal coisa e o cliente ficou insatisfeito. Claro, a gente não quer cliente insatisfeito, mas esse risco a gente pode tratar na operação,
né? A gente consegue tratar no tático, a liderança toca isso. Agora, poxa, o que acontece se acontecer um vazamento de dados de um cliente e isso for pra mídia? Cara, esse risco eu não posso aceitar. Não à toa a gente tem a 27001 aqui, a 27701, então implantando outras normas. Né? Então, inclusive, estamos em auditoria. Inclusive, nós estamos em auditoria hoje, Rogério. Se vier auditar o podcast, se prepare. Então, assim, mas aqui a auditoria é só mais um dia normal de trabalho. Tanto quem está gravando o podcast do dia da auditoria. Mas é legal falar disso, eu acho até que a gente consegue, já com esse fechamento, já fazer o fechamento da abertura. O fechamento da abertura, hein? Tá cada vez melhor esse podcast, hein? Meu Deus do céu. Perfeito essa tua análise, né? Eu só quis fazer esse comentário pra gente não confundir exatamente com a usualmente chamada de perspectiva, ou categoria chamada estratégico, que são aqueles riscos ou aqueles eventos que podem impactar o alcance da estratégia. Mas a tua colocação tá perfeita, é isso mesmo. Quer dizer, o que você trouxe? Olha, eu tenho um risco que ele é da perspectiva, ele é da família, ou da categoria de satisfação do cliente. Enquanto é uma coisinha operacional, aquilo lá não vai representar, aquilo está muito longe do apetite de risco da Forlogic, então tá tranquilo. Agora, realmente, se for uma ocorrência mega crítica, ele ultrapassa aquele limite. Então, sim, o que você quis dizer com estratégico é exatamente isso. São aqueles que estão lá pertinho do limite, e aí independe de categoria, independe do tipo, independe de tudo. O fato é que ele está elevado, ponto. É isso aí, muito bom, Rogério, muito bom. É bem esse o ponto mesmo, e ele tem fato e dado que embasa o porquê ele está lá. Mas a questão que eu falo dessa questão estratégica é que a BIA ajuda a dar fatos e dados para quais são esses riscos. Eles não são decididos aleatoriamente. E ele faz um plano posterior ao que acontece, né? Que o Rogério trouxe. Poxa, e quando acontecer, para que lado que nós vamos, né? Tem muita... Rogério, antes da gente ir para a mensagem de ouvinte, Muniz, tem uma ligação com aquela história de disaster recovery, não tem? Eu vou até fazer um complementozinho a essa colocação da Muniz, né? E aí ele fica até mais estratégico ainda, minha querida Muniz. Olha só, a BIA vai ajudar... E aí vale para qualquer porte de organização, a identificar quais são os processos mais críticos ou mais estratégicos. Porque eu posso ter um processo lá que eu considerava que era um processo operacional simples, mas se aquele processinho parar, eu simplesmente interrompo a minha condição de fornecimento. Imagina! E aquilo que eu considerava que não era, entre aspas, um processo estratégico, um processo crítico, eu acabo descobrindo que ele é. Entendeu? Porque o que ela está avaliando é exatamente isso. Quando a gente está falando desse Business Impact Analysis, é a análise do impacto de cada processo no negócio, ou na continuidade do negócio. Excelente. Ô Muniz, vamos então, tem mensagem de ouvinte hoje? Temos mensagem de ouvinte, que se deixar a gente vai direto. Então, exatamente, a gente tá quase acabando o podcast, não passamos pelos ritos ainda. Vamos lá, qual que é a mensagem? Toca aí. Oi Jason, boa noite, aqui é a Amanda, sou de Uberlândia, Minas Gerais. A minha experiência com o Qualicast, né, em uma época eu resolvi procurar algum podcast que falava sobre qualidade. A gente tinha uma consultoria aqui na empresa que trazia sempre as mesmas dinâmicas, as mesmas planilhas, o mesmo processo documental. E eu achava aquilo tão moroso, tão difícil. E eu comecei a procurar e pesquisar, e aí eu encontrei o Qualicast, e foi onde eu percebi que muitas das coisas que a gente fazia poderia ser mais simples, mais objetivo, para realmente trabalhar aquilo como um sistema de gestão. E aquilo tudo é extremamente documental e moroso e difícil, foi se tornando cada vez mais fácil, e aí a gente está num processo de adaptação aqui, né, dos nossos documentos, de tudo, para um processo mais tecnológico. Mas adorei escutar vocês e espero aí continuar escutando por bastante tempo. Muito obrigada. Olha aí, Muniz, tá vendo? A gente melhorando o sistema de gestão dos outros. Hein, Amanda? Pau, Amanda, muito legal. Você viu, Rogério? Você acha que a gente não serve pra nada, meu irmão? Olha aí, ó. As pessoas escutam o Qualicast e melhoram os seus sistemas, né? Eu espero que ela tenha contratado o Qualiex. Essa foi minha dúvida. Ela Amanda, fala. eu vou pegar o seu contrato aqui, eu vou lá ver. Ela não se apresentou enquanto cliente pra mim. Eu vou te ligar. Olha, esse áudio que chegou aqui, nós vamos te interrogar, mano. Mas brincadeiras à parte, que legal que a gente consegue contribuir com alguém que tá querendo melhorar o sistema de gestão, né?
Isso eu acho que é o maior ganho. A gente faz isso, né? É óbvio, a gente realmente tem tecnologia que ajuda os nossos clientes. E os nossos clientes também se beneficiam dos serviços que a gente oferece para eles, né? Que não é só software, bom lembrar. Mas o que a gente quer mesmo é que a qualidade no Brasil, no mundo, se desenvolva. Então a gente fica muito feliz de entender, Amanda, que você está conseguindo melhorar essa parte do planeta que é aí na sua empresa. Em Berlândia. Você viu que ela é de Berlândia, né? Berlândia. Rogério. Moniz, antes a gente falar de quem banca o Qualicast, o que ela ganhou? Queijos? Então é Uberlândia. Pão de queijo? Não. O que ela ganhou? Moniz? Doce de leite. Maravilhosos stickers. Doce de leite. Doce de leite também. Eu queria ganhar, né, pô? Mano, você mandar uma caixa de doce de leite, ficaremos chateados aqui. Muito tristes. Agora, mas ela vai ganhou. Que ela pega o remetente do sticker e manda doce de leite. Que perigo que a gente tá... Olha o risco que estamos correndo. Vamos colocar no Bia. É isso aí. Tô brincando. Mas ela ganhou maravilhosos stickers da ForLogic, uns mimos que a gente costuma mandar para todo ouvinte que manda seu áudio, que quando o áudio é tocado no Qualicast. Então, se você tá nos ouvindo e também quer ganhar maravilhosos stickers, nossos mimos, né? Mande áudio para 43 998 22 0077. É isso aí. Agora vamos falar de quem paga a fortuna incalculável que a gente ganha para gastar com auditorias, curso do Rogério Meira, essas coisas que não tem valor, mas tomam todo o nosso dinheiro. Quem é que banca? Vai lá. O Qualicast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Muito bem, já começamos a discussão, a gente quase terminou o podcast na abertura, né, Rogério? Sim. Obrigado, Rogério Meira, você é desses, né, dos caras que quase termina o podcast na abertura, mas a gente tá falando de Business Impact Analysis, a gente tá falando da famosa BIA, né, que o Rogério disse que tem uma norma para ela, mas antes da gente falar dessa norma, né, a primeira pergunta que tá aqui, que eu queria fazer pro Rogério é para quais empresas que a gente aplica isso, Rogério? São só multinacionais mesmo? Não. Qualquer porte, qualquer segmento. Como eu disse, o que vai ocorrer é que você pode ter metodologias mais quantitativas, digamos, mais sofisticadas, mas existem metodologias qualitativas bastante simples, e o que não quer dizer simplória, mas é simples, é de fácil aplicação. Como eu estava comentando ainda há pouco, naquela questão que a Moniz levantou, veja, qualquer empresa, qualquer pequeno negócio, é importante que ele saiba priorizar. Qual é o impacto que cada um dos seus processos tem na continuidade daquele negócio em caso de interrupção? Então, eu posso aplicar uma metodologia qualitativa bastante simples, através de reunião, através de entrevistas, é facinho, mas eu consigo ter pelo menos alguns parâmetros. E como eu disse, não é raro que as empresas tenham algum tipo de surpresa. Como eu falei ainda há pouco, às vezes tem lá um processo que ela acredita que aquilo é um processo operacional e aquele processo está sempre funcionando bonitinho, então ela nem dá muita bola, nem se preocupou em, em fazer uma atualização tecnológica ou em fazer alguma manutenção preventiva de algum equipamento. E aí, lá pelas tantas, ela vai descobrir que aquilo era um processo extremamente crítico, que aquele é um processo que tem um impacto monstruoso na hora que ele é interrompido. Fantástico. Outro dia a gente estava em São Paulo, e a Moniz, e daí teve um problema numa grande transportadora de pessoas lá, né? Que lá eles têm o transporte coletivo de lá, teve parou. E o cara foi entrevistado, né? E o cara ele falou assim, não, esse equipamento tem mais de 60 anos. Mas ele funciona muito bem, só que quando ele para tudo. Pois é. Então, assim, mas ele funciona bem. Daí a pergunta não, ele para uma vez por ano e ficam 3 milhões de pessoas sem chegar no trabalho, entendeu? E uma coisa que o repórter perguntou foi sensacional, assim. E olha, esse repórter, acho que ele era auditor, que ele falou assim, como que vocês garantem que esse problema não voltará a se repetir no futuro? Uau. E o pessoal deu uma tela azul na cara do cara. Ação corretiva, queria ação corretiva, fantástico. Eu falei, olha, quase deu um beijo nesse repórter. Então, mas é isso, né, Rogério? É um processo que às vezes não é o principal processo do negócio, mas se ele parar para tudo, né, ele não é um processo
trivial. E não quer dizer que ele também tem que ser super explorado e ter 20 pessoas em volta dele, mas que ele tem que ter um BIA claro, né, Rogério, de quando ele parar, como que a gente recupera a operação o mais rápido possível. Porque a importância da gente conhecer esse impacto é isso, porque eu consigo estabelecer, em primeiro lugar, perguntando para as partes interessadas, ou para mim mesmo, dependendo do caso, qual é a interrupção máxima que eu tolero naquele dado processo. Bacana. Uma vez que eu saiba isso, eu vou conseguir definir se eu preciso ter um equipamento redundante, qual é o meu processo de manutenção, etc. Quais são os meus planos B. E outra coisa que eu também consigo fazer é enxergar claramente, meus queridos Jason e Moniz, à medida que o tempo vai aumentando, o impacto vai aumentando. Então, isso é fantástico, isso é um exercício importantíssimo em qualquer negócio. Olha, é como eu tinha falado mais cedo, se isso aqui ficar parado até X horas, o nosso impacto é limitado a esse. Se ultrapassar essas X e ficar entre X e Y, o meu impacto já vai ser outro, e assim por diante. Então, com isso, eu vou conseguir determinar, inclusive, prioridades, eventualmente até de investimento. E a gente pode entender até que alguns impactos vão crescer em PA, enquanto outros impactos crescem em PG, né? Uhum. Então, depende, é progressão aritmética ou progressão geométrica, porque depende do processo, né? Nesse caso, por exemplo, quando deu 30 anos que tinha o equipamento, provavelmente, se tivesse feito uma análise de risco, né, tipo contínua, realmente avaliando o contexto, provavelmente deveria ter algum tipo de ação ali, né? Não tô nem dizendo da prevenção, que provavelmente isso acontecera, né? Mas, assim, 30 anos é um impacto, né? 40 anos é uma probabilidade, desculpa, né? E também um impacto. Mas é uma probabilidade. 40 anos é outra probabilidade. Chegou a 60 para incidir, né? Mas tudo bem, mas isso tem que ser... A gente sempre fala, o risco, ele é vivo, né? Ele vai se modificando de acordo com o contexto. Uma outra coisa muito interessante é que a BIA, ela muitas vezes ela quebra alguns paradigmas, né? Alguns processos que eventualmente a gente poderia considerar eles meios de rotina, ou seja, ele não é tão chique assim, ele não aparece tanto assim, mas é quando você faz uma BIA, por mais simplinha que ela seja, você percebe o quão crítico, o quão dependente a gente está daquele processo, né? Porque muitas vezes a nossa tendência é considerar determinados processos como aqueles críticos, né, que enchem os olhos, sei lá, vendas, sei lá, planejamento, projetos, etc. Mas aí quando você se debruça para aplicar metodologia, você pode ter algumas descobertas dessas, né? Só por curiosidade, esse comentário que vocês estavam fazendo agora, há algum tempo, Porto Alegre, que ela criou, porque lá na década de 40 nós tivemos uma inundação no centro da cidade e se criou, um muro que isolou a cidade do rio ou do lago Guaíba, não importa. E a gente tem ali, evidentemente, portões, né, que fecham, né, ela tem acesso, e tem bombas, efetivamente, para conseguir esgotar aquela água que eventualmente vazar e inundar o centro da cidade. Salvo engano, o número são 20 bombas. E há pouco tempo atrás, alguém resolveu ir testar. E eu posso estar exagerando, eu posso estar me equivocando, mas era alguma coisa do tipo que das 20, 6 estavam operando corretamente. Né? Por quê? Porque ninguém vai testar. Então, quer dizer, ter 20 ou não ter 20 vai fazer praticamente o mesmo efeito, né? A gente tá falando do BIA, né? E a gente já falou um pouquinho sobre qual a relação do BIA e da continuidade de negócio. A gente falou disso ali no começo, você falou que está diretamente relacionada e a gente já traz aqui, né? Tem uma pergunta também que é quais normas estão envolvidas com isso. A gente falou da ISO 22301, mas qual que é a ISO do BIA mesmo, Rogério, que você trouxe? 22317. A relação da BIA com a 22301, uma analogia, porque eu sei que tem uma galera que nos acompanha que é da área de segurança de alimentos, é a mesma relação do APPCC com a 22000. Ou seja, é como se eu tivesse um grande processo, um sistema dentro do sistema, né? O APPCC, eventualmente, ele pode ser considerado sistema. E a BIA também, ela pode ser considerada, ela é um processo robusto, então é uma processão dentro daquele sistema de gestão, né? Ela é chamada, eu tenho um requisito dentro da 22301 que é fazer análise de impacto de negócio. E aí, esse requisito pode me remeter a 22317, é uma norma de diretrizes, mas ela evidentemente ela apoia isso. E já que você está falando em normas, né, uma outra que você mesmo já mencionou hoje aqui, que ela faz referência à continuidade dos negócios, é a nossa querida 27001, né? Ou seja, então, em última análise, indiretamente, a BIA vai chegar lá, porque a BIA está dentro da 22301, que fala de continuidade de negócio, que por sua vez também é requerida na 27001.
Até esse é um ponto legal para falar que a gente não consegue implantar a 22301 se a gente não tiver o BIA funcionando. Pelo menos uma análise, né? Pelo menos não tem que ter uma análise, não tem jeito, você vai ter que implantar, né? Eu lembro que eu estudei eu estudei um pouco essa norma porque eu acho essa norma bem rica, né, cara? É uma norma muito legal, a 22301. Ela é. Por que eu não consigo, né? Porque se eu não souber qual é o impacto, como é que eu vou planejar exatamente os planos de recuperação, os recovery, né? Como é que eu vou restabelecer a minha operação? Então, para eu restabelecer a minha operação, eu preciso saber o tempo máximo de interrupção que é tolerável, eu preciso definir os meus tempos de recuperação, os meus recovery time, que sejam adequados a essa interrupção máxima tolerável, aceitável, como queira, né? Então, sim, é virtualmente impossível eu implementar ou atender a 22301 sem eu ter uma análise de impacto do negócio. Ponto. Simples assim. Gostaria de perguntar também, Rogério, quais que são os principais elementos do sistema de gestão que se aplicam no desenvolvimento de uma BIA? Porque, assim, a gente falou aqui da importância, né, onde que se aplica e tal, e aí a gente trazer algumas coisas até mais práticas de como que a gente desenvolve a BIA dentro de uma organização. Tem um requisito que muita gente passa meio batido nele, que por coincidência é o primeiro requisito das normas, mas que aquele vai ser absolutamente vital. São os dois requisitos, aliás, primeiros das normas, né? O primeiro é o contexto, então eu tenho... a BIA, ela está diretamente relacionada ao contexto, ao ambiente onde eu opero. E o segundo é exatamente o 4.2, que são as necessidades e expectativas das partes interessadas. Por quê? Porque como os meus processos são orientados, ou deveriam ser, eu espero que sejam, quem está nos ouvindo tem certeza que são orientados para atender determinadas partes interessadas, uma das expectativas, ou uma das informações que essa parte interessada vai me dizer é o quanto ela tolera ou o quanto não vai impactá-la alguma determinada interrupção temporária num processo meu. Então, o 4.1 e o 4.2, que com todo o respeito, não os nossos ouvintes, mas outras pessoas por aí, em outros países talvez, eles passam meio batido no 4.1 e no 4.2. E aqui, esses dois elementos do sistema, eles são vitais, porque sem isso eu vou estar tateando no escuro, eu não consigo me achar. Como é que eu vou atribuir, definir, determinar algum tipo de impacto que um determinado processo tem no meu negócio, se eu nem tenho esse meu contexto claramente definido e se eu nem tenho essas expectativas, essas necessidades das partes interessadas claramente definidas também. Outras coisas que a gente pode considerar, né, Rogério, é a própria mentalidade de risco, né? Você olhar para o negócio com essa mentalidade viva do risco, né? As próprias análises críticas, fazendo um trabalho de verdade, não aquela famosa reunião para assinar uma papel, auditoria, né? Uma análise crítica de verdade do sistema de gestão. Peraí, o que pode dar errado aqui? Qual o risco que incidiu, que deu um trabalho para nós aqui dentro, que, poxa, olha só o impacto que teve no nosso negócio. É uma questão simples, né, Rogério? Incidiu um risco, deu um trabalho grande, você cessou ele rápido, mas você percebeu que se você não cessasse ali em 24 horas, em 2 horas, em 3 horas, ele ia causar um impacto gigantesco. Pô, é uma discussão para você levar para o próximo ano ou para o próximo ciclo, você fazer uma análise BIA daquilo. As próprias não conformidades, né? Qual não conformidade que quando bate impactou no nosso calo aqui, nossa, chega a sair água do olho. Esse aqui a gente tem que... Poxa, o que tá rolando? As auditorias, né? As saídas das auditorias. As saídas. Ou seja, o sistema de gestão todo, ele é um ótimo indutor da gente descobrir o que tem, quem tem que ser... Melhor, quais processos o BIA faz mais sentido, né? Tem um também que é um daqueles que passa batido, que a gente considera ele, que é aquela expressão que me faz colar as placas tremendamente, que é o mera formalidade. Quer ver um que ele pode ter um tratamento muito mais sério e que agregue valor com uma boa BIA, é recursos. Porque ali eu vou saber exatamente onde é que é crítico, onde é que não é crítico, onde é que eu preciso ter redundância, onde é que eu não preciso ter redundância, onde é que eu preciso fazer uma atualização tecnológica, como esse exemplo que vocês mesmos deram aí dos 60 anos. Né? Agora, se eu não tenho, então vejam a riqueza que essa ferramenta pode trazer. Né? E recursos é um que normalmente, né, a gente encontra lá alguma coisa meio corriqueira, o sujeito deve ter lá um texto meio que faz... recorta e cola, e quando na realidade essa é a grande ferramenta que vai acender a luzinha dizendo, pô meu, você tem, porque esse equipamento de 60 anos, pessoal, não vamos nos enganar,
Quantas empresas de quem está nos escutando nesse momento tem lá um equipamentozinho desses aí de 60 anos que, como ele está funcionando, já esqueceu que ele está lá e só vai lembrar na hora que ele interromper. E que aí eu não puder fornecer. Que o cara não quer nem fazer manutenção de medo. Sabe? Aquele que ele fala, não mexe pra não parar. Você sabe disso, tem muita indústria que fala, não, isso daí nem tem mais peça. Isso aí você deixa assim. Mas isso daí é um bom ponto quando você fala, bate em recursos, né? Porque você entender via BIA, talvez vai te demandar recurso. Você vai ter que duplicar você usou o termo redundância, você vai ter que ter uma redundância, você vai ter que investir num novo equipamento. Mas por quê? Porque daí a tua empresa talvez dure 100 anos, né? Senão você pode ver muito bem por 15. E depois a empresa tem que durar até mais aquele equipamento quebrar. Gente. Pronto, é mais ou menos isso. Legal, a gente tá trazendo aqui, falando um pouquinho da BIA, né? Do Business Impact Analysis. E eu queria fazer... Eu tenho 2 perguntas, a gente tem que começar a ir pro fechamento aqui, já daqui a pouco vai ter um podcast de 1 hora, a gente não pode. Antes eu quero falar um pouquinho o seguinte, qual que é o principal desafio, Rogério, na hora que o pessoal senta para fazer o BIA? Porque falando aqui, parece que é muito fácil, cara, parece que é só sentar aqui, vamos pegar 2 papos, é igual o MacGyver, pega 2 palitos, um chiclete, um fósforo e sai uma bomba, né? Mas eu quero saber, assim, qual que é o principal desafio para criar um BIA de verdade? Bom, vamos lá. Seguramente o primeiro é a nossa certa tendência a não usar muito dados e fatos, né? Então, muitas vezes eu chego, independentemente da metodologia específica que eu vou usar, eu ainda posso ter uma certa tendência a usar ali a axologia, o que não é nada recomendável, naturalmente, né? Axologia, sempre lembrando, é aquele ramo da ciência que tem uma baixíssima precisão e, portanto, quase nada confiável. Então, quando eu consigo ter dados efetivos sobre o funcionamento dos meus processos, quando eu de fato conheço os meus processos, os equipamentos que estão lá, etc. e tal, eu já dei um primeiro passo importante. Um segundo passo importante, mas que na vida real, você tem toda a razão, ele costuma dificultar um pouquinho a aplicação, é exatamente o início da resposta à questão anterior, que eu falava lá do 4.1 e 4.2. Mas também tem a ver com dados e fatos, ou seja, é a gente trazer para a mesa, trazer para essa discussão um bom entendimento do nosso contexto, trazer boas informações verdadeiras e representativas das expectativas do cliente ou das necessidades do cliente, digamos em termos de tolerância a uma interrupção do nosso fornecimento ou de um fornecimento parcial ou coisa que o valha. Porque vejam, hoje em dia, se nós falarmos, por exemplo, de indústria, a quantidade de indústria, portanto, a quantidade de clientes que vão operar com base em just-in-time, então imagina qual é a tolerância desse sujeito a uma interrupção nossa. A tolerância dele é praticamente zero, porque qualquer atraso nosso, ainda mais uma interrupção nossa, se eu não tiver um estoque de segurança, naturalmente, que poderia ser uma outra decisão também oriunda da BIA, ou da aplicação da BIA, eu vou interromper a operação do cliente. Imaginem que loucura! Então você vai parar uma linha do teu cliente porque você teve uma interrupção e você simplesmente não tinha percebido que aquele equipamentinho era um equipamento crítico e você não tinha, lá no almoxarifado da manutenção, não tinha peça sobressalente. Desculpa, só te interromper, nesse caso que você trouxe do Just in Time, vamos pensar juntos aqui o que aconteceu agora na Serra do Paraná, algumas semanas atrás, em que houve um deslizamento e a cidade ficou inacessível por uma semana. Né? Porque não foi culpa sua, vamos lá, mas a minha indústria está funcionando, não, mas você não consegue parar o caminhão na porta para descarregar. Entendeu? E eu não tenho estoque de segurança porque eu sou muito moderno, por exemplo, ou eu esqueci que eu estou numa serra, só tenho acesso, né? Porque tudo isso é contexto da organização, né, Rogério? Eu estou em São Paulo, no Rodoanel, entroncamento, todo mundo chega ali. Isso é uma coisa, talvez não precise de estoque. Eu tô lá na beira do mar, lá só o cara traz de helicóptero, ele vem pela estradinha aqui que vive tendo deslizamento. Então, o contexto da organização até nisso influencia essa decisão, por exemplo, claro. Né? Por isso que eu comentei, o 4.1 e o 4.2, que muitas vezes, não quem está nos ouvindo, a galera passa meio batido, num caso desses é isso. E agora, quando você perguntava da dificuldade, é exatamente essa, eu trazer dados e fatos. Tá, mas para aí, nós temos um processo que é um processo entregar.
né? Eu preciso fazer o produto sair daqui da minha planta e chegar na planta do cliente. Beleza, qual é o modal de transporte que a gente usa? É rodoviário, tá? O que pode acontecer? Qual é a máxima interrupção que eu não afeto o cliente? Olha, a máxima interrupção que eu não afeto é 12 horas. Beleza. Se cair uma barreira aqui, tem algum desvio que eu consiga fazer na rota do meu caminhão e que ele vai entregar dentro dessas 12 horas, né? Que ele não vai ultrapassar as 12 horas? Não tem. Bom, então a gente tem que ter plano B. Nós vamos ter que alugar um armazém perto ali da planta do cliente e deixar pelo menos alguma coisinha ali de estoque. E vejam, esse exemplo, a gente consegue ilustrar todos os tipos de impacto, né? Porque olha só, o cliente, ele até pode me dizer, olha, até 12 horas eu tolero, não vai atrapalhar a minha vida. Porém, eu vou ter um outro impacto, que é o impacto financeiro, né? Porque o meu transporte vai ter que aumentar, né? Eu vou ter que fazer um enorme desvio para eu conseguir chegar lá ainda dentro dessas 12 horas. Então, isso é exatamente o foco da análise do impacto. Ô, Rogério, e deixa eu trazer mais um ponto aqui que é legal. A gente falou do principal desafio, você trouxe uma visão muito legal de um dos grandes desafios é trazer todo mundo para a mesa com fatos e dados para discutir esse assunto. Sim. Né? E o cara que está ouvindo a gente aqui agora, o cara está ouvindo a gente lá, indo para a firma, pensando que naquele risco que já aconteceu, naquelas noites de sono que ele já perdeu, entendeu? Ele fala assim... Já ficou ansioso, né? Essa tal dessa Bia, essa desgraçada, tinha que ter passado aqui na firma ano passado. Ele já tá com isso na cabeça ali, ofendendo pessoas, imaginando isso. Deixa eu trazer assim... Cara, se o cara sai desse nosso podcast e fala, beleza, então agora eu quero fazer o Business Impact Analysis aqui para aqueles processos principais. Eu vou escolher 3, vou escolher 2 e eu vou fazer isso para esses 2 agora. Como que ele começa, Rogério? Ele vai aonde, cara? O que ele faz? Ele procura a norma, ele pega um relatório. Qual que é o T0? Porque eu não queria sair desse podcast sem dar claro que eu não vou dar uma planilha. Desgraçado, você não vai ganhar uma planilha. Não. Tá, mas não é isso. Mas eu quero por onde ele começa. Esse que é o meu ponto, cara. Ler a norma, estudar a norma pode ser um caminho, mas eu diria que na internet, se a gente pesquisar, tem muito modelo ali. Ele consegue sair do chão, com alguma tranquilidade. Veja... se ele tivesse que começar, eu falaria um pouquinho diferente do que você falou. Porque, olha só, Jason, na hora que ele escolher um ou outro processo, ele já pode ter caído em alguma armadilha. Eu diria que talvez o ponto 0 é ele olhar todos os processos e tentar descobrir quais são mais críticos, né? Porque, veja, se ele escolher algum, pela lei de Murphy, o Murphy, lamentavelmente, ele está sempre presente, né? Este cão, mas é o padroeiro dos auditores, nunca esqueçam disso. Ele pode, porque, bicho, olha só, na minha experiência, é muito raro não ter surpresa nas primeiras vezes que uma empresa de qualquer porte aplicaria. É muito raro não ter surpresa. Normalmente tem surpresa. Normalmente as empresas descobrem que alguma coisa que elas pensavam que era absolutamente corriqueira e que não teria impacto nenhum, ali ela se dá conta do impacto. Então, provavelmente, se ele for nessa dele escolher 2 ou 3, ele vai escolher aqueles 2 ou 3 que ele acha que são os mais críticos. E que por algum outro argumento até pode ser, por algum outro parâmetro, algum outro critério, pode ser que sejam. Mas sob o ponto de vista de impacto no negócio, lembra, esse exemplo que vocês trouxeram foi perfeito lá, do equipamento de 60 anos. Provavelmente aquele equipamento que estava escondidinho lá e que ninguém via, entendeu? Eu já tinha até esquecido que ele existia. Tanto, o próprio pessoal de manutenção já nem tinha mais ele catalogado lá. Essa é a riqueza. Então, a quantidade de vezes que eu já vi o pessoal ter surpresa, você fala, meu Deus do céu, a gente estava com esse risco enorme e ele era totalmente desconhecido. Porque se de fato nós tivéssemos tido um incidente crítico naquele equipamento ou naquele processo, uma interrupção qualquer, por um pequeno incêndio, por uma descontinuidade no fornecimento de energia, a gente estava perdido e a gente não sabia. Então, muito legal. Então, um ponto, né, que você trouxe, quando eu falei de escolher, eu estava pensando nisso, mas você foi muito mais feliz, né? Quando a gente fala em escolher, tem que fazer uma análise dos processos, né, Rogério? Sim. Quais são os processos que nós vamos pegar primeiro, e qual tem que ser o primeiro? Aquele que é mais crítico, né? Então, o primeiro entendimento dos processos. E quando você trouxe lá no começo, lá você falou assim, você falou da importância de conhecer os próprios processos, Nossa, né? Isso foi forte. Ele passou meio batido, mas isso é forte. Isso é forte, porque tem coisa... Não, eu trazendo para nossa realidade aqui, né? Eu lembro que quando aconteceu o lance da pandemia, a gente colocou todo mundo em home office, uma coisa que para nós era uma coisa muito bem resolvida era a telefonia. Mas foi um pepino gigantesco, porque a hora que tira todo mundo dentro do prédio, como é que toca o telefone?
Entendeu? Então, assim, são coisas que assim, cara, o telefone, gente, você atende pela internet, eu atendo pela internet, mas o telefone ainda toca, né, Rogério? Tem cliente que liga. Então, cara, foi um negócio de divulgar um novo WhatsApp, um negócio de... Então, a gente, de novo, né, a famosa surpresa. Opa, surpresa, a gente não pensou que isso seria um problema. Sempre. Né? Uma coisa também que eu acho interessante dessa fala do Rogério é que se você tiver com o seu trabalho em qualidade em dia, né? Todos os processos mapeados, né? Certinho, geridos, né? Porque a galera gosta muito de falar de... incidência acontecendo, você observando, cruzando incidência com não conformidade para ver o volume, né? Poxa. Fica muito mais fácil fazer aí esse primeiro trabalho de análise, né? E se você usar o Qualiex, fica mais fácil ainda. Agora, se você for francês, aí os seus processos estão daquele jeito, aquela loucura, né? Não, mas no Brasil não. No Brasil tá todo mundo voando com os processos. Esse teu exemplo da telefonia é perfeito, né, Jason? É perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Quer dizer, você nunca imaginou que a telefonia tradicional ela teria um impacto no negócio. E aí você descobriu que ela tinha. É isso. Por isso que eu disse, na maioria das aplicações, principalmente nas primeiras, as empresas descobrem coisas que elas não imaginavam. Cara, e pra gente fechar, eu queria trazer uma última pergunta, acho que Moniz, eu vou fazer essa pergunta aqui que eu quero muito ouvir o Rogério disso. Tá bom. O que acontece depois que a gente foi lá, Rogério, fiz a tarefa de casa, hein? Sentei, parte interessada, vieram aqui, puxa, descobri os 3 processos que não eram importantes. O que eu faço depois da Bia? Já sei. Coloca ela numa gaveta e vou ver minha vida, é isso? Meu Deus. Tá feito, cumprido. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Para, não divulga, o que acontece? Ela é um documento tão vivo quanto o documento de gestão de riscos, né? É um documento que a gente precisa estar atualizando permanente e continuamente. Por quê? Porque expectativas de clientes podem mudar, a minha tecnologia pode mudar, eu posso ter feito uma mudança de equipamento, né? Posso ter me mudado fisicamente de instalação. Então, ela é o contexto, claro, ela é um documento absolutamente vivo, né? E uma das principais saídas dela, por incrível que possa parecer, é exatamente na priorização de recursos. Ou seja, aquele elemento, que inclusive é um elemento, como eu falei há pouco, que às vezes ele é meio esquecido, ele é meio, né, feito assim, empurrado com a barriga, uma boa BIA, ela vai te ajudar a estabelecer onde é que você precisa investir num equipamento redundante, onde é que a manutenção deveria priorizar lá, sei lá, componentes de reposição sobressalentes para ela substituir num caso de pane ou coisa que eu valha. Porque veja, tudo isso aí sai da BIA, só que isso é muito mutável, né? Imagina, uma coisa é você saber que você tem um fornecedor aí do lado da ForLogic, tá? Então, determinados componentes, se eles tiverem uma pane, você atravessa a rua, vai ali, compra e traz. Imagina que esse negócio que está ali ao seu lado, esse teu fornecedor que está instalado aí em Cornélio Procópio ao seu lado, ele fecha e ele abre, agora ele se transfere para Londrina, por hipótese. Então, a tua interrupção não vai mais ser de 10 minutos, que era o tempo de você atravessar a rua, comprar aquele componente e trazer. Você já vai ter, sei lá, 1 hora, 2 horas, até conseguir mandar alguém até Londrina e trazer aquela peça. Então, essa análise, ela precisa ser absolutamente viva. E eu peguei um exemplo tão pé no chão quanto me ocorreu aqui agora. É isso, as coisas vão mudando, né? É muito legal a gente estar falando disso, estar falando do que fazer depois da Bia e contando um pouco dessa história, porque acho que nenhuma empresa planeja acabar. Nenhuma empresa planeja tomar um prejuízo gigantesco num ano. Isso não... E assim, e no plano deles, inclusive, o nosso, não tá nada disso, né, cara? Tá que tudo vai dar certo. Só que, infelizmente... Gestão baseada em fé. Gestão baseada em fé, né? Assim, ó, vai tudo dar... Mas o fato objetivo é que às vezes as coisas não dão. E a gente tá trazendo aqui um pouco dessa conversa sobre o Business Impact Analysis para a BIA, né? Para falar disso, cara, você tem que analisar isso, que isso pode acontecer com o teu negócio, né? Não é mau agouro, né? A gente não quer, que a gente quer que aconteça. Cara com o pezinho de pimenta. Mais rápido do outro lado se acontecer, meu irmão. É só isso. A partir disso, eu vou mandar um pezinho de pimenta para os mandaremos pé de coelho para os nossos clientes que não fizerem BIA. O que você ganhou? Um pé de coelho ou o relatório do BIA? O que você quer? Para tirar os maus olhados. Por aí. Tem um ditado judeu que ele diz que ter esperança é muito importante.
mas depender apenas da esperança não é nada bom. E é isso, né? É claro que a gente tem que ter esperança, tem que ser otimista e tal, mas uma gestãozinha baseada em dados e fatos, né? Especialmente para o público que está nos ouvindo aqui, não faz mal nenhum, né? Não faz mal nenhum. É aquele negócio, não acredito em bruxas, né? Mas que elas existem. Né? Então por que você vai ficar discutindo, né? É mais ou menos isso. Muito legal, cara. Acho que a gente conseguiu passar pro nosso ouvinte aí, cara que tá ouvindo a gente. Cara, se você não conhecia a Bia, agora se conhece, né? E vai ser legal você poder conversar disso com a sua equipe. Procurar, como o Rogério falou, na internet tem conteúdo, no blog da Qualidade tem conteúdo. Você vai encontrar sobre isso. Moniz, vamos fazer o resuminho? Vamos. Correr pro resumo e poder fazer o fechamento com o nosso querido Rogério Meira? Vamos lá? Nesse episódio a gente falou sobre a BIA, Business Impact Analysis. Ela fala sobre, né, olhar a criticidade do risco em afetar o negócio e o impacto que eu vou ter caso aquele risco incida, né, independente da categoria do risco, né, não importa se ele é operacional, enfim, mercadológico. E a gente conversou aqui sobre quais empresas isso se aplica. O Rogério falou que todas, em todos os segmentos. A gente falou da ISO 22317, que é a norma de diretrizes da BIA. A gente também falou de outras normas aqui, como a ISO 22301. A gente falou também da 27001. A gente falou sobre quais os principais elementos do sistema de gestão que se aplicam no desenvolvimento da BIA. A gente falou muito do contexto da organização e necessidades e expectativas das partes interessadas, que no anexo SL a gente encontra no requisito 4, né, 4.1 e 4.2. Mas também falamos de mentalidade de risco, análise crítica, auditorias, recursos. Falamos do principal desafio para criar a BIA. Então, existe o desafio de talvez usar mais a axologia, como disse o Rogério, do que fatos e dados, né? Então, o desafio é usar mais os fatos e dados, né? E não usar a axologia. Falou também de trazer para a mesa boas informações sobre o contexto da organização e necessidades das partes interessadas. Falamos sobre como começar a fazer a BIA. E aí o Rogério, como um bom professor, mandou você ir estudar a ISO 22317, busca na internet, vai, compra um livro, né? Se matricula na TSG. Na TSG, entra em contato com o Rogério. E a gente falou também em utilizar o mapeamento de processos, né? Para olhar todos os processos e fazer uma análise com base em fatos e dados. E o que acontece também, encerramos aqui, depois que a gente cria a BIA, né? A gente falou que ela se torna um processo. Então é uma informação documentada viva tanto quanto a gestão de riscos e deve ser analisada de acordo com as mudanças de contexto, necessidades e expectativas de cliente, e a saída dela é a priorização de recursos. Muito legal. Rogério, fizemos bem o resumo? Você acha que... Mataram a pau, essas. Muito bom. Eu gosto muito do fizemos porque foi só o Moniz que fez. Eu só divido os louros, entendeu? Eu acho muito legal quando eu posso fazer isso, sabe? Tipo assim, eu consigo alguma coisa de graça, entendeu? Com nada vem de graça nessa vida. Eu só tomo da Moniz um pouco do crédito que é só dela, né? Nada, a Moniz é a maior resumeira de Qualicast que existe, é a Moniz. E Rogério, eu queria agradecer pela participação, cara. Vou deixar todos os contatos aqui no podcast, mas... Poxa, é só procurar, né, atsg.com.br, acertei? Acertou, o site é esse mesmo. E lá você encontra, referência para você de vários lugares. Tudo. Aí, né? E nas redes sociais, a TSG agora, o nosso handler, o identificador ficou tudo igual, é @TSG Brasil. @TSG Brasil você nos encontra em LinkedIn, YouTube, Instagram, Escambau do Madureira. Muito legal, muito legal, cara. Muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho com a gente. Quero chamar o nosso ouvinte a procurar o Rogério na rede social, procurar o Jason na rede social, o Jason AB, procurar a Moniz e Carla, nossa artista, na rede social, né? Ou, de preferência, se você não o fez ainda, seguir a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, se inscrever no canal do YouTube do Qualiex lá. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, contato@qualicast.com.br. Ou, Moniz, se quiser mandar um áudio
com afagos e elogios a nossa incrível performance durante o QualiCast, ou aquelas ofensas que a gente nunca passa aqui, você manda para que número esse áudio? A gente passa sim, tá? A gente passa, isso que é pior, né? Mande seu áudio para 43 998220077. É isso aí, pode mandar por escrito se você quiser mandar um texto, mas mande o áudio, que no áudio você ganha stickers. Rogério, muito obrigado mais uma vez, cara, por estar aqui com a gente. Muito obrigado você que está ouvindo a gente. Obrigado, Monize. Eu quero dizer o seguinte, eu vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, de um cara que entendia muito de continuidade de negócio, nosso querido Peter Drucker. Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com um futuro de decisões presentes. Valeu, até mais, tchau. Até mais. Tchau, obrigado, prazer. Valeu.